Alô? Vamos lá, então? Bom, boa tarde. A gente só vai fazer aqui o cerimonial, porque a gente vai deixar registrado na nossa mídia aqui da Câmara também. São 17 horas e 51 minutos. A gente, em nome da mesa, convidou para essa audiência para que a gente pudesse explanar e ouvir também da equipe técnica da Secretaria de Educação as explicações sobre o projeto de lei 1841, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA e a LDO, e a LOA para o exercício 2020, são as peças orçamentárias, e é um crédito adicional proveniente aí do Fundeb, né? A gente vai convidar, com a permissão do presidente, que me incumbiu de fazer aqui as chamadas iniciais, gostaria de agradecer, deixar registrado a presença do presidente Tom Adorno, segundo secretário Rafa Freitas, vereadores Gilvan Primo, Célio Pereira e Marcelo Comeron, secretária municipal de Educação Sinira, o contador Jefferson, o diretor de políticas públicas Luciano e a presença também da nossa diretora de cultura Sandra, e além da equipe da Câmara Municipal. Para iniciar e ser sucinto nos trabalhos, quero convidar o contador Jefferson, em nome dele a equipe técnica da Secretaria de Educação, para fazer a explanação do plenário da Câmara Municipal. Vereador Marcelo, só acompanha aí, Marcelo. O Jefferson, por favor. E já dentro do recinto, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo essa questão para os senhores. Agradecer a prontidão do presidente, do secretário, que nos atenderam de forma muito interessante. É muito bom que as casas tenham essa harmonia, porque a parte política depende da parte técnica, e em alguns momentos a parte técnica também depende da parte política. Então, assim, a gente está aqui bem disposto mesmo a explicar para vocês. A gente preparou um material, assim, técnico. Pediria que o senhor tivesse um pouquinho de paciência, mas a gente gostaria de deixar tudo bem esclarecido para que não tenha nenhuma dúvida. Se os senhores olharem aí no papel, ele tem aí um primeiro grupo de informações, que são informações mais gerais, e num segundo momento, ali onde começa a ordem cronológica dos fatos, é uma parte um pouco mais técnica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar a primeira parte geral, e se vocês acharem necessário, eu passo e explico a parte técnica na parte de baixo, no segundo momento, tá? Então, o que nos traz aqui hoje é um recurso denominado Fundeb, tá? O Fundeb, ele é hoje o recurso mais importante dentro da educação. A educação hoje, no ano de 2019, ela estava com um orçamento de 59 milhões, dos quais 29 milhões, 30 milhões, era o orçamento do Fundeb. Daí a importância desse recurso. E a conversa que nos traz aqui hoje é o Fundeb diferido de 2019 para 2020. O diferido é justamente... Deixa eu, só um minutinho, vou deixar uma folha com o Luciano e a Sinira ali também. Aqui tem a mais aqui. Só para acompanhar também, às vezes, se passar alguma informação, vocês me ajudam também, por gentileza. O sentido de diferido é um gasto adiado, é uma aplicação do recurso posterior do momento que ele era para ser aplicado. Então, um recurso que era de 2019, que nós estamos diferindo o gasto dele para 2020. É um recurso específico da educação, né, não envolve nenhuma outra secretaria. E a prefeitura ela tem vários orçamentos, e o orçamento do Fundeb, internamente, nós conhecemos com o orçamento 12, número 12. Ele tem uma aplicação obrigatória, pré-determinada por lei, que eu preciso gastar dentro do exercício 95% desse recurso. Então, se ele vier 100 mil, eu tenho que gastar 95 mil dentro do mesmo exercício. E uma segunda obrigação, que desses
95 mil que eu teria que gastar, 60% seja com profissionais do magistério, e os outros 40% eu posso gastar com o pessoal de apoio ou com outros tipos de despesa. Ali embaixo a gente já coloca que aqui em registro, por uma opção técnica, nós temos optado por gastar o Fundeb, até por necessidade também, ele é gasto 100% com folha de pagamento, não tem nenhum outro tipo de despesa dentro desse orçamento. Tá? Os outros 5% formarão justamente o Fundeb diferido para o exercício subsequente. Então, a título de exemplo, se eu tenho 100 mil de recurso, eu sou obrigado a gastar 95 mil dentro do exercício, e os outros 5 mil eu posso gastar no exercício subsequente. Em relação a essa aplicação obrigatória, nós aplicamos em 2019 96,14%. Então, nós cumprimos a primeira obrigação, que era gastar 95%. E a segunda obrigação, que era de gastar 60% com os profissionais do magistério, nós gastamos 80,51%. Então, nós cumprimos com essa obrigação. Os 15,63%, que é para gastar com o apoio, na prática, ele também é gasto com os profissionais de magistério. Por quê? O auxílio alimentação, auxílio transporte e o aporte para a cobertura do déficit atuarial, ele não é computado lá nos 60%, ele é computado nos 40%. Mas o pessoal que faz esse gasto também são os profissionais do magistério. Então, na prática, 100% do recurso do Fundeb é gasto com profissionais do magistério. Isso em 2019. Então, sobrou diferido 3,86% do recurso, tá? Que é esse valor que nos traz aqui hoje para conversar com os senhores. Então, aqui, só para finalizar, em registro por opção técnica, esse recurso é utilizado em sua totalidade para pagamento de salários. Então, no salário tem lá vencimento, férias, 13º, tem erro de português aí, desculpa, pecúnia, os adicionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e encargos. Por que nós optamos por fazer isso? Porque esse recurso ele é um dos mais fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Nós temos um conselho do Fundeb que avalia esse recurso também. Nós temos CIOP, nós temos N situações que avaliam esse recurso. Então, para não ter que lá na frente ter que dar outros tipos de explicação, a gente opta por trabalhar 100% com folha de pagamento. Aí, indo lá para baixo, ou melhor, o que a gente faz? Podemos entrar nessa parte mais específica dos valores? O que os senhores sugerem? Tá. Dentre as obrigações que nós temos em relação a esse recurso, que é aprovar, o Conselho do Fundeb aprovar esses gastos, eles já fizeram já foi feito reuniões no ano passado, são reuniões trimestrais, e esse mês agora teve a reunião aprovando, o Conselho aprovou as contas do exercício de 2019. É isso, né, Luciano? E já foi, tudo isso aqui já foi publicado, já está tudo oficial, né? Então, vamos lá. Posso passar para a segunda etapa? A discussão que nós estamos aqui hoje é em relação ao orçamento de 2019. Tá? Então, o orçamento de 2019, ele teve início em agosto de 2018, quando a Prefeitura, nós trouxemos aqui o orçamento que ia ser executado em 2019. A informação que nós tínhamos na época, nós orçamos o Fundeb em 26.280.000, isso em agosto de 2018. Em dezembro de 2018, o FNDE, que é o órgão que gere esse fundo, ele nos trouxe uma informação, através de uma portaria interministerial, no valor de 27.866.000. Só para eu perguntar, essa proposta, só para eu entender, por que dá a diferença? Qual que vocês baseiam no quê para apresentar o 26.280 e depois, por exemplo, vem a mais daquilo que vocês previram? Tá. Como que isso... Então, porque assim, a nossa estimativa, ela é sempre com base no orçamento anterior. Então, a gente faz cálculo ali de inflação, a gente faz cálculo de vários fatores. Você aplica o índice, por exemplo, você aplica o índice... Isso, 4%, mais outros fatores que influenciam, e a gente faz o nosso orçamento. Tá. É boa essa pergunta, porque é o seguinte, lá embaixo, na última linha, informações adicionais. O orçamento do Fundeb de 2020, que foi apresentado aqui na Câmara em agosto de 2019, nós orçamos eles em 30.845.000.
Já saiu a portaria, dia 27 de dezembro, falando que eles vão repassar 29.281. Então, esse ano nós já temos... Foi menos. Exatamente. Esse ano nós temos justamente uma situação ao contrário. Nós vamos ter que contingenciar o orçamento. Entendeu? Só que isso a gente consegue fazer de forma interna. A gente segura o orçamento e conforme os recursos vão vindo, a gente vai descontingenciando o orçamento. Tá? Então, voltando lá, eu tinha 26 milhões de informação em agosto de 2018, em dezembro de 2018, 27 milhões. Aí, em janeiro de 2019, eu estou começando o exercício, eu fiz a suplementação do meu Fundeb diferido 18/19, que na época foi 547 mil. E é justamente aqui que eu queria chamar a atenção dos senhores. Por quê? Eu fiz isso, a secretaria, no dia 15 de janeiro de 2019, através do decreto 2.633, de 14 de janeiro de 2019. Por que, aí embaixo, ó, esse mesmo procedimento foi realizado da mesma forma, em relação ao Fundeb diferido 17 e 18, através do decreto 2.486, de 16 de fevereiro de 2018. Então, o Fundeb diferido 17 e 18, eu decretei ele em começo de 18, e o diferido 18 e 19, eu decretei começo de 19. Por que eu não fiz a mesma coisa agora, começo de 2020? É justamente isso que nos traz aqui. Porque o meu sistema hoje, ele não me permite que eu faça isso numa ficha orçamentária já existente. O que eu fazia? Uma parte bem técnica. Eu pego uma ficha, a ficha 1, por exemplo, ela tem um código de aplicação, 261, por exemplo. Esse 261, ele amarra a origem do recurso. Então, 261, ele fala para o Aldesp, ele fala para o tribunal, ele fala para todos os órgãos que fiscalizam que eu estou usando para gastar nessa ficha o recurso que veio esse ano, 261. O que eu fazia até o ano passado? Eu pegava essa ficha 1, eu alterava de 261 para 266, os sistemas entendiam que eu estava, nesse momento, usando recurso diferido. A hora que eu terminava de fazer esse gasto, eu voltava a ficha para a aplicação 261 e, durante todo o ano, eu continuava com ela correndo dessa forma. Só que o sistema agora não me permite mais fazer isso. Se eu colocar ali que eu vou gastar naquela ficha recurso 261, eu tenho que gastar 261 até o final do ano. Então, para isso, eu tenho que abrir uma nova ficha com esse código de aplicação específico, que é do Fundeb diferido, para aí sim conseguir empenhar esse valor nessa ficha. Deixa eu só entender, então, tá. Por exemplo, aqui nós vamos votar essa ficha, e vocês estão apontando que essa ficha, o elemento é vencimento e vantagem fixa. Exato. Ou seja, vocês, mesmo que no meio do ano vocês tentem fazer alguma coisa, vocês não vão poder. Vai mais além, vai mais além. É vencimento e vantagem fixa, e eu vou pagar nessa ficha com o recurso do ano anterior. Eu vou ter que gastar com o recurso... Eu não posso pegar o recurso desse ano, por exemplo, e gastar nessa ficha. Nessa ficha aqui, então, é o que a gente chama vulgarmente da ficha carimbada, do recurso carimbado. Amarração contábil. Não tem... Entendi. Então, vamos lá. Só para finalizar. Então, ali já expliquei, janeiro de 2019, agora dezembro de 2019, que aqui, na verdade, eu só trago esses valores para explicar o porquê de 1 milhão. Mas esse valor podia ser qualquer valor. O procedimento seria o mesmo. Desde que eu estivesse dentro dos 5%, o procedimento seria o mesmo. Então, o que acontece? O próprio FNDE nos induziu a isso. No dia 13 de dezembro de 2019, 13 de dezembro agora já, eles pediram uma portaria falando que o Fundeb seria repassado em 29.124.362. Gente, isso dia 13 de dezembro. Tem uma portaria. Os documentos eu trouxe todos ali, depois, se vocês acharem interessante anexar, se precisar, está todas ali as portarias, tudo certinho. No dia 20 de dezembro de 2019 agora... Uma semana depois. Uma semana depois, os recursos que tinham repassado estavam em 28.677.000. Ou seja, estava faltando dinheiro ainda. Certo. O meu orçamento da prefeitura estava fixado em 29.528, meu orçamento, por causa das suplementações que tinham sido feitas ao longo do ano. E os meus gastos previstos estavam em 29.333. Então, nesse momento, eu estou com o orçamento ok, os meus gastos estão ok, eu só estou esperando terminar de vir os recursos. Ainda tinha mais 10 dias dentro do mês. Faltavam 800 mil ainda a vir.
No dia 27 de dezembro, o FNDE me passa 674 mil. Dia 27 de dezembro. Ou seja, ainda estava faltando algo em torno de 200 mil. No dia 30 de dezembro, ele me passa 1.114.982,85. Aí que tá o... Aqui que ele estoura. Aqui que ele estoura. Ele estoura a própria portaria que ele tinha soltado 15 dias antes. É um presente de ano novo. Não, é um presente, mas... Então, mas se ele passa um pouquinho mais, ele me estoura os 95 lá em cima. Eu não consegui aplicar. Justificar. Aí eu ia ter problema. Se isso aqui escapa um pouquinho mais... E nós estávamos olhando na portaria de 29.124. Só que ela acabou virando 30.467, 224 e 23. Então, aí, ó, o total de repasse, 30.467, a letra A. Os rendimentos de aplicação financeira que ocorrem o ano inteiro, 44 mil, B. A hora que eu somo... Esse rendimento é como se você deixasse lá num fundo de aplicação e ele vai render a porcentagem... As nossas contas bancárias... Desculpa, você está perguntando e já estou respondendo, desculpa. A nossa conta bancária, ela tem aplicação automática. Então, a hora que o recurso entra, ele automaticamente vai para a aplicação financeira. O recurso entra dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25. Eu só uso ele dia 28. Então, durante todo esse tempo, ele fica rendendo alguma coisa. No dia que eu faço o saque para o pagamento, ele para de render, começa de novo no mês que vem. Então, aí gerou um Fundeb diferido 2020 em 1.178.244,33. É o A mais o B menos o C, que está lá em cima. O C. Certo? Esse é o valor. Então, esse 4 aqui, eu só trago só para explicar o valor. Mas aqui, de qualquer forma, o procedimento seria o mesmo. Tá? A questão, no momento, é a impossibilidade sistêmica de suplementação do referido recurso diferido na ficha já existente no Orçamento 2020, por não ser mais permitida a alteração do código de aplicação de uma ficha orçamentária. Isso é uma orientação do Aldesp, que passou para a empresa que gere o nosso sistema, que é a 4R. E o porquê desse pedido de uma sessão extraordinária? A boa prática contábil, ela coloca que a aplicação desse recurso seja feita até dia 31 de janeiro de 2020, na primeira folha de pagamento. Então, sobrou o recurso, na primeira folha eu já empenho, já pago, já zero essa conta. Tem uma conta também, uma conta corrente específica para esse valor. Eu acho que, dona Sinira, acho que seria isso, da minha parte, Luciano. Eu acredito que está bem colocado, bem explicado. Queria registrar aqui a presença dos vereadores Roberto Stuck e do vereador Gerson Teixeira, professora Adriana também, presente, representando a classe, os educadores. Acho que a mesa tem alguma dúvida, os vereadores têm alguma dúvida, alguma consideração? Não. Então, a partir desse ano, o que eu faço? A partir desse ano, eu já venho com uma ficha a mais no orçamento, já prevendo esse código de aplicação. Então, ao invés do ano que vem, no orçamento que a gente vai aprovar esse ano, em vez de vir com uma ficha de vencimentos, eu venho com duas. Porque aí eu venho com uma para aplicação 261 e já venho com uma com a aplicação 266. O problema é que essa informação chegou depois que meu orçamento já estava feito, já estava aprovado. A verba, o fato da verba ter chegado depois, ela chegaria mesmo depois. A questão é que eu não tive como fazer o procedimento. Sim, exatamente. O que eu estou entendendo, Marcelo, é que, assim, até 2019, eles podiam fazer essa transferência entre fichas, por isso que não passava nem por projeto de lei, porque fazia por decreto. Exato. Se fazia por decreto, usando o percentil que se pode usar por decreto, suplementava a ficha, transferia de uma para outra, era tranquilo. O sistema mudou, que eu acho que está mudando em vários setores. Em vários segmentos da gestão. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, as despesas com o pessoal afastado, antigamente era honrada pela OMSS. Com a nova legislação, com a PEC da Previdência, a OMSS deixa de pagar e isso vira encargo da Prefeitura. E hoje eu não tenho ficha para isso. Na hora que chegar essa despesa, eu vou ter que voltar aqui para pedir ficha para isso.
Só que eu só quero entender aqui uma coisa. O projeto eu já entendi, eu acho que está bem encaminhado. Esse recurso extra, é um recurso extra desse ano. Baseado nesse recurso extra, você vai... É que nós temos aqui uma questão de um recurso menor, né, para 2020, pelo que está previsto. Se não existia possibilidade, com esse recurso, se pensar num reajuste do magistério, ou não? Tá. Então, aí Com esse dinheiro diferido? então, na verdade, é o seguinte. Só para complementar, porque a gente sabe, tem ouvido que vai ser um ano difícil na questão orçamentária de reajuste de funcionalismo. Mas a gente entende que boa parte da classe do funcionalismo recebeu um reajuste considerável. E a gente sabe da defasagem quanto à questão de valorizar a classe dos educadores. Existe alguma possibilidade de usar este recurso diferido nesse reajuste ou não, legalmente? Então, eu consigo te explicar isso de uma forma técnica. O que acontece? Esse recurso diferido, primeiro que ele não é um recurso novo, porque se nós olharmos no começo de 2019, nós suplementamos 547 mil. Então, a sobra aqui é de 547 mil. Mas eu não posso trabalhar com reajuste, porque eu preciso observar outros fatores. O plano plurianual, então eu tenho que olhar todos os orçamentos para frente, eu tenho limites prudenciais que eu preciso respeitar, eu tenho uma série de outros fatores que precisam ser analisados antes de decidir em cima disso daqui. Não que seja uma decisão, mas... Se isso aqui fosse uma questão que todo ano tivesse sobrando de forma... seria sim de se pensar, mas se a gente olhar, é que o valor ele é vultoso, né? 1.178.000, mas ele representa 3% do meu orçamento. Então, qualquer movimento a mais que eu fizer no orçamento, ele já não supre. Por exemplo, uma coisa de continuidade ficaria difícil porque de se fazer, porque você tem que pensar nos orçamentos subsequentes. Exatamente. Mas e se, por exemplo, esse ano... E se a gente conseguisse, por exemplo, algo do tipo feito com os agentes de saúde? Uma bonificação. Em se tendo, no final do ano, esse dinheiro diferido, em se tendo essa sobra, conseguisse bonificar a classe. Existe só possibilidade, de pelo menos estar em discussão isso. Eu realmente desconheço essa possibilidade, principalmente a título de bonificação. Entendi. Que aí geraria uma série de fatores externos que precisam ser analisados, né? Não, o limite prudencial ele é em relação ao aumento de gastos, né? Aqui, na verdade, é recurso novo, é diferente. Não estou fazendo nova despesa aqui, não. Não. Mais algum vereador? Registro a presença também do vereador Heitor. Doutor Inês também, presente. Alguma colocação? Algum presente? Então, acho que pelo menos agradeço ao Jefferson, eu que agradeço. a todos. Eu acredito que a gente pode encerrar aqui, presidente. Encerramos a parte da audiência pública. Acho que dá um pequeno intervalo para ver a questão do quórum só e começar a sessão. Agradeço a presença e dou por encerrada a audiência pública do projeto de lei 1841/2020.